repete. Aqui no 10 ele diz, né, que outros seriam, que alguns dos leitores de Pedro seriam fortalecidos e receberiam livramento durante esta vida, que muitos de nós podemos receber o livramento e podemos receber a cura nessa vida. Aí eu lembro a palavra que o pastor Oscar sempre dizia quando vivo: se eu não for curado aqui, eu tenho a certeza que eu vou ser curado lá. Amém. Aleluia. Então aqui ele diz, outros seguidores fiéis de Deus têm a garantia da vida eterna com Cristo, onde não existirá nenhum sofrimento mais. Eu estou olhando aqui, né? Ela diz tudo. Então a gente, mesmo estando no sofrimento, se a gente não vê esse sofrimento assim, tendo um respaldo, como é que se diz, eu venci esse sofrimento aqui, nós não podemos perder a esperança, porque nós vamos vencê-lo lá. Deus nos garantiu. Nós temos que continuar firme, olhando com esperança. E essa esperança tem que criar dentro do nosso coração, porque se nós olhar para o mundo, olhar para nós mesmos, ou porque o caos que está ao nosso redor, nós vamos perder a esperança. Uma curiosidade bíblica, quando eu estava estudando, né, Deus me deu aquela direção de gravar o estudo da carta de Romanos, né, versículo por versículo, ficou salvo tudo no meu canal do Instagram, deu umas 50 aulas, deu. E tem mais de um texto na carta de Romanos que fala a palavra esperança, né? E quando eu fui estudar no original em grego, a palavra esperança, assim, mais profundamente, eu descobri uma coisa que eu nunca tinha ouvido de nenhum pregador, que a palavra esperança, para o judeu, no original ali, o significado dela é certeza. Certeza. É certeza, é quase a mesma coisa que fé. Então, ter esperança, na mentalidade da igreja primitiva, era ter certeza. Não é uma coisa assim, porque eu costumo dizer, né, esperança é esperar com confiança, né? É esperar confiando que Deus é fiel para fazer o que Ele prometeu. Mas, na verdade, além disso, esperança, no original mesmo, é certeza. É certeza. Eu tenho convicção que Ele que prometeu é fiel para cumprir suas promessas, para fazer o que Ele falou que ia fazer. Sempre que eu leio essa parte aqui, quando eu chego no 10, eu lembro que com tanta certeza Ele dizia sempre para mim nas nossas orações: eu vou ser curado lá. Já foi, né? Então, essas certezas, nós mesmo que vacilamos em algumas coisas, né? Mas Ele diz que é possível. Deus honra. Ele honra, é um Deus de honra. Se eu tenho certeza que eu tenho essa cura, Ele vai me honrar. O tempo é dele, se é aqui ou se é lá. Que, na verdade, o pastor Oscar, ele não tinha uma doença, né? Ele tinha um desgaste na coluna, consequente da idade e de todos os esforços físicos, tipos de trabalho que ele se envolveu. Então, na verdade, o que ele tinha era uma consequência natural da idade, de tudo que ele fez na vida. Então, é como se, por exemplo, né, a gente fala sobre pecado e consequência de pecado. Deus, quando a gente comete um erro, por exemplo, Ele nos perdoa. A partir do momento que houve um arrependimento, Ele perdoa instantaneamente. Mas a consequência Deus não remove. Então, se eu, por exemplo, hoje eu sou pastor, a Bíblia diz, né, que eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo, porque ele é sagrado. Se eu começo a me alimentar com um monte de besteira, tomar sorvete, refrigerante, não faço atividade física, não tomo água, não durmo direito, daqui a pouco o meu corpo vai ficar uma coisa e vai começar a vir doença e tal, e aí Deus não vai ter culpa de nada disso. Por quê? Porque foi uma consequência natural da maneira que eu cuidei do meu corpo. Aí entra a conscientização, né? Se conscientizar, vigiar em todas as áreas, porque a gente tem essa consciência quando a gente está errando ou pecando, né? Eu tenho uma consciência que isso aí que veio no meu laudo médico agora é de eu não cuidar de tomar o meu sol. O sol que Deus deu para nós. Um deles é. Sim, a vitamina D, ou eu pego meia hora de sol todos os dias. Deles é. Das 9 da manhã às 3 da tarde, eu tenho que pegar meia hora de sol por dia, porque senão a vitamina D Então, o que eu comecei a fazer agora? O útil ao agradável.
Vou arrancar mato, cuidar das plantinhas na hora do sol. Estou pegando o sol, estou trabalhando. É isso aí. Por que eu não fiz antes? Então é consequência, não é doença. Então é o que ele deixou bem claro, que a senhora tem não é doença, é consequência de coisas que não foram tratadas quando tinha que ser. Por que eu não fui ver antes que isso tudo que eu tinha era um pouco disso, né? Falta de cálcio, quando começou a minha junta a doer, coisa e tal. Também a gente vacila também nos médicos, né? Como eu disse para a Lésia, tu vai pelo que tu não paga, tu espera 3 meses, 3 meses outro, 3 já tá lá morta, não tem médico. Agora, se tu paga na hora, tu sabe na hora, né? O que, eu tenho que é isso, tem que tratar. Então, tem toda essa consequência, e sim a consequência do pecado. Eu tenho um pecadinho hoje, eu vou esconder, não vou dizer nada, eu vou continuar, fica só para mim. Tem mais um ali, tem mais um ali. Quando vê, virou doença mesmo. Aí o pecado já desbordou. Daí a gente culpa Deus, né? Porque não, né? Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Problemas que a gente carrega. Isso aqui é simples isso aqui. Mas é profundo. Mas vai ver profundamente, estudar nas outras áreas que eles te dão ali. Para ver o que tu acha ali. Eu disse, pô, meu Deus. Então não é só Deus culpado das coisas, Ele deu tudo para nós se cuidar. É nós que negligenciamos, não vigiamos. Com certeza, Deus nunca erra. Quem erra somos nós. Isso é em toda a vida, é profissional, é em casa, é em tudo. Na vida do casal, tudo. Na igreja, tudo. Eu disse, essas consequências vêm, não adianta. Vem, não adianta. Consequência vem. E bem, e nós Léa, temos que ter comentar? a esperança. A gente vê, por exemplo, tem pessoas com mais de 80 anos de idade com uma saúde de ferro. Uma pessoa... Por quê? Provavelmente são pessoas que se cuidaram ao longo da vida. Claro que tem alguns que foram um pouco mais privilegiados, né? Não tiveram que trabalhar no pesado, na roça, né? Como alguns que tiveram que carregar pesos. Oscar foi um, né? Sempre, desde criança. Então... Eu também, está vindo as consequências agora, por causa do tem peso que eu carregava. Agora veio a hérnia na cervical. E o problema não é nem carregar o peso, é que as pessoas ninguém foi instruído como carregar o peso. Como fazer. Né? Hoje a pessoa vai na academia, ela recebe toda uma instrução de como assim, que ela tem. Se machuca. Mas é que na época nós não tínhamos água encanada, nós tínhamos que pegar lá embaixo no rio. Tinha que pegar aí. E aí nós pegava em balde grande. Olha a força que nós fazíamos, ter que carregar aqueles balde grandes. Quando o músculo não tá preparado para suportar aquele nós, peso, 10, 11 anos. Aí vai tudo para o nervo. É o nervo que acaba segurando. Aí o que acontece? Os nervos do braço estão tudo ligados à tua cervical. Né? E os nervos da perna estão ligados à coluna, à região lombar. É onde que, quando tua musculatura não está forte o suficiente para carregar um determinado peso, tu vai acabando exercendo influência sobre os nervos, sobre a lombar, que é onde vão surgir as hérnias de disco, né? E quando é no braço, vão influenciar sobre a cervical, onde vai dar as hérnias na cervical. Então é basicamente isso que acontece. Se a gente tivesse exercitado, não aconteceria. 10, 11 anos de idade, carregando os balde pesado de água e coisa arada. Só que eu não carreguei coisa pesada, coisa assim, a mãe nunca exigiu isso nós. Mas eu sempre negligenciei em algumas coisas, como na física, no sol, né? A gente sempre trabalhou dentro de fábricas fechadas, ia de manhã e saía de noite. Nunca pegava sol, pegava o carro e ia embora, né? Não pegava aquele sol que tinha que pegar. Não, nós pegávamos quando estava fumo, tudo, nós pegava sol até demais. Mas aí o peso... Aí eu estava mais preocupada, que eu estava dizendo para ela, eu estava bem mais preocupado com a minha musculatura rígida das câimbras. Aí ele me explicou, aí a gente já fica mais aliviada, né? Que ele disse que quando o nosso organismo, o nosso músculo, já que nós estamos falando da musculatura, ele não está preparado, ele se retrai. Como eu já não tenho cálcio, daí ele não leva cálcio nem, porque o nosso músculo leva cálcio para o nosso corpo, para o nosso osso. Ele disse, o teu não leva porque tu não tem.
Aí a tua musculatura, quando ela vai trabalhar para fazer isso, ela se enrijece e te dá escândalo. Vê como é o nosso corpo, né? Mecanismo. O corpo é perfeito. Então, quem dizer, vou cuidar, vou tratar, vou fazer, né? Vigiar, assim como a gente trata também quando está fazendo as coisas erradas, ó, volta atrás, vou fazer certo. E é em tudo na nossa vida, né? Claro que eu passei um ano muito difícil, isso tudo ele concorda também, que pode ser uma área emocional também que acarretou no corpo, né? Mas o que mostra no exame pode ser tratado. Só que vai ser muito mais complicado agora. Vai ser muito mais complicado. Porque esse remédio que tu vai tomar, a primeira coisa que ele perguntou, tem problema renal? Eu disse, tem. Não é muito, mas eu tenho. Mas, então tu vai ter que vigiar. Vigiar. Mas eu tenho que tomar. Mas Deus está com a gente. Eu sempre digo, a gente tem que ter aquela esperança que Deus está com a gente, agradecer que tem médicos, agradecer que tu pode ir, agradecer que tu pode tomar um remédio. Deus deixou. Agradecer que tu sabe agora que é que tu tem, que tu vai vigiar naquela área. Comer mais verde, né? Mas isso eu sempre digo, isso aí não pode, porque eu sempre, lá em casa é verdura direto. É tudo verde, verdura. A única coisa assim que eu não tomo muito é o leite. Mas eu também não gosto de eu digo para mim que é falta de sol. O meu é falta de sol. Eu começar a ir no sol, eu acho que eu vou melhorar tanto por cento. A gente eu que trabalho nessa área aí, a maior parte das mulheres que sofrem com osteoporose é tudo por falta de vitamina D, ou seja, por não pegar o sol. Por não pegar o sol. Diário, né? Tem que ser Quer diário. dizer que eu não estou lá ainda, eu estou no caminho. Como ele disse, ela está no caminho ainda, tem salvação. Depois que já está com osteoporose, aí já é difícil. Aí já é um pouco mais complicado. Leia, quer comentar alguma coisa do texto ali? 1 Pedro 5. Marileia, né? Hoje eu estava estudando e descobri que Leia, no original em grego, significa vaca violenta. Leia? Leia. E Mari é perfeita. Perfeita. Então, Marileia é uma vaca violenta perfeita. É um nome muito diferente. Não, eu não sei se é verdade, mas o meu nome é com Rosane. Significa verdade. Mas como é que é Vera? Por que Vera Rosane? Meu nome é Vera Rosane. Sério? Sim. Eu nem sabia. Vera Rosane. Vera, um dos nomes do Brasil, né? Quando foi descoberto o Brasil, foi colocado o nome de Ilha de Vera Cruz, né? Então, Vera é de veraz, de verdadeiro, né? Então, Ilha de Vera Cruz, um dos primeiros nomes que deram para o Brasil, né? Era Terra da Cruz Verdadeira. Olha só o nome que deram para o Brasil. Terra da Cruz Verdadeira, Ilha de Vera Cruz. Então, é o povo que carrega a cruz. A glória. A cruz verdadeira, né? Não é cruz de plástico nem de isopor. Vai lá, Leia. Marileia. Aqui no 8 fala, né? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, né? A gente primeiro, antes de querer alguma coisa, a gente tem que se humilhar, né? E como o pastor falou ali primeiro, também no orgulho, né? Se a gente não quebrar o orgulho, não deixar Deus moldar, porque enquanto tem orgulho, Deus não pode fazer nada, né? Então, aqui, se a gente não se humilhar, primeiramente se humilhar em Deus, né? Já está dizendo sobre a poderosa mão de Deus, né? Então, a gente tem que quebrar o nosso eu, quebrar o nosso orgulho e dizer que é Deus que faz, né? Não é nós, não é o outro, é estar na presença de Deus e... Porque, que nem o pastor falou também ali, né? A gente não ora como deveria orar, né? A gente não busca como a gente deveria buscar. Para mim, né? Marileia,
né? Antes eu orava mais, eu buscava mais. Agora o tempo está tão corrido que eu estava ontem de noite, estava falando com a Thaisa. Eu não oro e busco como eu buscava. Como eu buscava antes, que eu ficava sozinha, que eu, né, eu orava, eu louvava dentro de casa. Eu até pedi perdão para Deus, até disse misericórdia, Senhor, porque do jeito que eu fazia, eu não estou fazendo nada. É claro que a gente tem que ter um cuidado para não com os rituais religiosos, né? Não, sim, não. Mas só que, por exemplo, a minha esposa, ela é uma, ela tem esse hábito. O pastor Oscar era assim também, né? Esse hábito de orar em todo o tempo. Então, quando a pessoa desenvolve esse hábito de orar em todo o tempo, está conectado com Deus o tempo todo, não necessariamente que eu preciso, né, ter algum tipo de ritual. No entanto, eu, por exemplo, não tenho como ler a Bíblia se não parar para ler, né? Então, eu vou ter que parar e ler. Sim, com certeza. Né? Aí, por mais que eu ore em todo o tempo, porque a oração, ela tem os dois lados. Eu falo, mas eu também ouço. Deus pode falar, e Ele fala pelo Espírito Santo, mas uma das maneiras mais simples de Deus falar é quando eu leio a Bíblia. A ler a Bíblia. Aí se eu não paro para ler, como é que Deus vai falar comigo? Eu estou aí bastante não é questão de religiosidade, aí é questão de que eu tenho que parar para ler. Porque eu tenho que parar para ler, para ouvir Deus falar em alguma coisa. Mas se eu não leio a Bíblia, como é que eu quero que Deus fale comigo? Não tem como. Não tem? Não tem. Tu pode orar, né? Orar, lavando a louça, coisa, mas como ler a Bíblia, não tem. Não tem como tu parar e... Porque tu pega né? Tu lê e conversa com Deus. Tu lê um trechinho desse, tu já vai falando com Deus. Já vai saber. Mas, né? Que nem hoje eu peguei esse trechinho aqui para mim. Mas eu não tenho... Deus, até combina com nossos irmãos de noite. Eu peguei Lucas aqui, ó. Orar todo o tempo, né? Orar sem cessar, né? Orar sem cessar. Lucas 18. Lucas 18, orar sem cessar. Daí hoje de manhã, fazendo meu devocional, eu li ele, né? Tirei uma mensagem para mim. Eu disse, Senhor, é isso aí mesmo. Né? Às vezes a gente está meio... Porque agora eu estou estando mais em casa, assim, eu tenho conseguido mais ler a palavra, buscar coisa. Mas também quer dizer que tu não está buscando, Leia. Não quer dizer, porque tu também está fazendo as coisas de Deus, cuidando do teu pai, correndo com ele, cuidando da tua mãe, zelando. Não, mas eu queria ter mais tempo para ler a Bíblia, não tenho. Eu estou sempre fazendo. Agora eu estou ajudando a minha tia, porque os filhos dela estão trabalhando direto, daí ela pede para mim levar ela no mercado, pede para mim levar ela no médico, hoje eu levei ela para Tijucas. Aí fui eu e o pai e ela, aí eu levo ela no dentista, levo ela fazer feira, amanhã de manhã eu vou levar ela a fazer feira, então daí eu estou, é mais uma vida para mim cuidar, né, daí eu estou ali, ó. Uma coisa que é interessante que a minha esposa, né, a pastora Patrícia, quando ela pregou sobre quando Deus procura verdadeiros adoradores, né, uma das palavras no original em hebraico para adoração é a palavra avodá, né? E avodá significa trabalho. Né? Então, e uma curiosidade bíblica, quando tem ali na Bíblia, em Lucas, capítulo 2, ali quando vai falar da Tisa Ana, né? Que ela não se apeusa em jejum e oração, né? Sim. E eu estava pesquisando em várias versões bíblicas, aqui diz assim, ó, Lucas 2:37, né? Lucas 2:37 diz assim, sobre a profetisa Ana, né? Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Tem uma outra versão bíblica que diz adorando a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. Então, adorar e servir são duas palavras que elas estão muito ligadas entre si. Então, não tem como adorar a Deus sem servir. Não tem como adorar sem trabalhar. Tá entendendo? Então, por exemplo, tu está servindo tua tia, mas tu está adorando. Então, tu não deixou de adorar porque tu está servindo. Tu está adorando. Agora, se tu sente uma necessidade que tu precisa ter um tempo a mais para orar ou para ler a Bíblia, aí realmente tu vai tentar se organizar na tua agenda, já estou fazendo né? Acordar um pouco mais cedo. Porque a Bíblia, né? Realmente ela traz coisa nova todo dia. Não, eu estou indo dormir mais tarde, daí eu leio. 2 horas da manhã e vou ler o meu horário. Eu estou procurando fazer uma nova rotina
porque segundo a minha Eu esposa faço diz, mais de manhã. autista tem que ter rotina, né? Então eu funciono bem com rotina. E a minha rotina está toda bagunçada por causa de mudança de escola do Levi, e uma série de mudanças, mas agora está tudo indo para o eixo, graças a Deus. E aí a gente com rotina funciona melhor. Melhor, né? Ter uma programação, né? A gente tem que ter, né? Se... Aí vem aqui, né? Também o vigiar e a gente tem que ter, né? Mas tem que ter disciplina, porque assim, ó, porque diz assim, ó, que se a gente não tem disciplina, a nossa ansiedade aumenta, né? A nossa ansiedade aumenta, porque a gente quer fazer tudo, Lá em casa tem Daí aqui que... diz assim, ó, que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Então a gente tem que lançar toda a ansiedade para o Senhor. E a gente tem que vigiar e cuidar da nossa ansiedade, porque se a gente não se controlar, ela vai a mil. A gente quer fazer tudo. Tem pessoas que têm o hábito, por exemplo, toda noite, antes de dormir, a pessoa tira ali uma meia hora de oração, sei lá, e ela não vai dormir sem entregar tudo para Deus. Então ela já acorda, começa o dia zerado, né? Toda noite fazer isso. Eu estou fazendo isso, né? Eu vou dormir 2 horas da manhã, mas daí eu leio a Bíblia, porque daí eu sei que eu estou sozinha, daí ninguém me incomoda. Porque se automaticamente eu levanto 5h30 da manhã, eu estou bem. Falta que tu tem que ler a Bíblia, então já é o Espírito Santo falando contigo. Claro. Né? Então, assim como eu sinto falta de buscar mais, sabe? De buscar mais. Por exemplo, eu leio um texto aqui, eu disse, isso aqui falou comigo nessa área, eu vou lá na outra área buscar mais um pouco. Quando eu vejo, eu estou indo, sabe? É muito bom isso aí. Mas Uma das coisas que... Aí eu escrevo alguma coisa, quando eu estou meio fraca, eu vou lá, olho de novo. Uma das coisas que eu tenho ouvido, né? A gente está ligado no mundo espiritual, está ouvindo de vez em quando pessoas que são linha de frente, né? No Brasil. E um dos temas que tem sido bastante ministrado nos últimos meses é o tema avivamento, né? E eu, particularmente, eu aprendi há muito tempo atrás que não existe avivamento sem arrependimento, mas e também sem o reabibliamento. A igreja ela precisa voltar para a palavra. Vinde e voltemos ao Senhor. A Bíblia diz, né? Vinde e voltemos ao Senhor. O que é voltar para o Senhor? Também é voltar para a palavra, voltar para a prática da palavra. Mas como é que eu vou praticar algo que eu não leio? Então, quanto mais eu me encho da palavra, quanto mais eu leio a palavra, mais avivado eu vou ser, porque a palavra ela me renova, ela me transforma, né? Agora, se eu não tenho contato com ela, e a palavra eu estou direto na fonte, né? É bem diferente de eu ouvir um pregador. Quando eu ouço, é bênção. É bênção ouvir os pregadores, as pessoas usadas por Deus. A gente precisa também, né? Até porque a vida da gente é corrida, então tem hora que o único jeito... Eu ouço sim. Mas eu preciso também ir direto na fonte. Eu faço assim, de dia eu ouço aqui e de noite eu leio aqui. É assim, tem que... É os dois, né? Porque como a vida é corrida, todo mundo precisa trabalhar... Durante o dia não dá para mim lá no Pai, não adianta. Eu tentei já levar lá, mas não dá. Não dá, porque quando eu estou fazendo alguma coisa, aparece alguém, ou o pai me chama, então não dá, não adianta. Eu estou em casa, eu estou lá ajudando nos serviços domésticos, aí eu ponho um fone de ouvido. Quando alguém precisa conversar comigo, tem aquele botãozinho no fone de ouvido que tu dá pause e play, né? Aí eu dou pause, converso, quando é o Levi, a Ana, a Paty, que está precisando. Aí terminou a conversa, dou play e continua. Eu ouço, mas eu não ouço com o fone. Eu ligo, daí o pai ouve também. Aí o pai ouve junto. Boto lá. Essa pessoa que está ali do lado não vai se importar. E a mãe também, agora, glória a Deus, que agora eu boto, ela não fala nada, ela ouve junto. Então, daí... Só que se eu Deus leio vai trabalhando do jeito dele. A gente tem que ter esperança. É verdade. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa mais? Amém, então. Louvado seja Deus, então.